onde que a gente estava? Né? Fazendo um resumo bem rapidinho. A gente tinha várias fontes de informação, de vários tipos diferentes, com características diferentes, mas a gente viu que a gente consegue expressar esses tipos de informações diferentes através de um único padrão, que é, vamos escrever assim, para a gente não ficar ainda se detendo a questões muito técnicas aqui, digital. E aí sim, esse arquivo digital, PC vai processar ele e aí vai ter algum tipo de saída. Então, a gente está focado nessa questão principal bem aqui, né? Como é possível eu representar coisas com características diversas a partir de um único formato? Porque, no final das contas, para esta máquina aqui, a única coisa que ele vai enxergar vai ser esse formato. E aí, para ele, tanto faz ser um áudio, se isso faz referência a um áudio, a um texto, uma imagem, não importa para ele. Para ele, tudo se resume a esse formato. E a gente estava investigando sobre esse formato aqui, e aí vamos pegar novamente aquele aspecto mais interessante, que seria quando eu tenho um sinal analógico, e aí eu tenho que converter, ou eu converto ele para uma representação digital do mesmo, que envolve 3 coisas: amostragem, depois quantização e, por último, codificação. Então, a gente pode dizer que a amostragem é você discretizar a variável independente, ou, no nosso caso, mais recorrentemente, é o tempo. Ou seja, ao invés de eu ficar medindo continuamente, eu vou tirar fotografias de tempo em tempo, que vai me dizer qual é a situação naquele momento específico. Vou lá e pego uma amostra. Depois disso, a quantização é a discretização da variável dependente, ou seja, aquele algo que eu estou medindo em relação a uma outra variável, como, por exemplo, em relação ao tempo. Por exemplo, temperatura que eu estou medindo ao longo do dia. Então, a quantização é quando eu discretizo a temperatura. Agora, ela não pode ter qualquer valor dentro dessa faixa, ela só vai ter ou esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse. E aí, a quantidade de níveis de quantização que a gente chama vão estar diretamente ligados ao tipo de código que eu vou utilizar. E aí, em um dado momento, a gente chegou na seguinte situação, que o nosso formato que a gente ia utilizar seria um formato binário. Ou seja, só vai utilizar coisas que só podem ter 2 estados. O que a gente está utilizando? O que se utiliza? Sinais elétricos. Só podem ter 2 estados. Associado a esses 2 estados, a gente tem essa ideia abstrata de 0 e 1, bits. Então, pegando aqui, imagina que eu tenho um sinal que eu meço lá de alguma forma, ele está bem aqui. Beleza. Estou medindo em função do tempo. Não importa o que seja. Ao fazer a amostragem, o que eu vou fazer quando eu faço a amostragem? Eu vou tomar, o nome já está dizendo, né, do intuitivo. Eu pego a amostra dele, ou seja, em tempos regulares, eu pego o valor instantâneo. E aí essas barras estão fazendo referência ao valor instantâneo que a amostra está tendo num determinado momento. Em determinado momento T, eu tenho um valor X lá qualquer. Só que, o que acontece? O eixo do tempo, com essa variável que a gente chama independente, ela foi discretizada. Antes ela era contínua, eu media continuamente, agora eu só tenho em intervalos regulares. Lá, de 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos, 1 em 1 segundo, pouco importa o valor. Só que os valores dessas amostras continuam ainda sendo contínuos. Eu continuo podendo assumir qualquer valor dentro dos valores extremos lá do teu sistema. Aí que vai entrar a quantização. Agora, as minhas amostras, elas não podem ter qualquer valor. Elas vão ter que ser aproximadas para um desses valores aqui quaisquer. Essa vai ser a quantização. E aí uma amostra que esteja, por exemplo,
vem aqui, o que erra menos é eu vir para cá, né? Para esse aqui de baixo. Vem para esse valor aqui. E aí, uma vez que eu quantize essas amostras, ou seja, agora ele só tem esses valores pré-determinados, eu preciso agora descrever cada uma delas de maneira única. Como é que vai ser isso? Se eu vou utilizar um formato binário, eu vou usar coisas que só têm 2 estados. E aí, como uma determinada coisa só tem 2 estados, ou seja, eu só posso diferenciar entre 2 possibilidades se eu usar uma dessas coisas, é lógico que se eu quiser diferenciar mais coisas, neste caso aqui, mais níveis de quantização, eu vou precisar de mais dessas coisas binárias, para que, em conjunto, eu consiga designar mais do que 2 possibilidades. Foi o que a gente viu, que se eu tenho 2 coisas agora, eu vou ter 2 possibilidades de uma com 2 possibilidades de outra. Então, se eu pego 2 moedas, eu posso ter 4 possibilidades, que seria cara a cara, cara coroa, coroa cara, coroa coroa. 4 possibilidades. Se eu pegar agora 3 moedas, eu posso elencar de forma única, sem redundância, 8. Porque eu vou desde cara, 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 todas as combinações até coroa, coroa, coroa. Então, o último passo é eu associar o que a gente chama de código, um código binário para cada um desses níveis de quantização. E aí, cada amostra que cair nesse nível de quantização vai ser descrita através do código associado a ela, a esse nível de quantização. Então, se é o código, sei lá, coroa, coroa, então, toda vez que uma amostra tiver este valor, ela vai ser descrita por coroa, coroa. E assim vai para os outros. E o teu arquivo digital vai ter o quê? Ele basicamente vai ser o código ou a descrição dos níveis de quantização que as amostras têm, uma por uma, na ordem, né? No tempo. O que vai ter lá no teu código, no teu arquivo, vai ser o código referente a cada uma das amostras, uma do lado da outra, em fila indiana, digamos assim. E aí, como a gente está vendo aqui, ó, os níveis de quantizações que vai ter implica na quantidade mínima de bits de coisas binárias que eu vou ter que utilizar em conjunto. Então, se eu tenho 8 níveis de quantização, eu vou precisar de um código com 3 coisas binárias. Se eu tenho 16 níveis de quantização, eu vou precisar de um código com 4 coisas binárias, combinadas, e assim sucessivamente. Então, a gente vai partir daqui, vamos seguir. Então, o que a gente falou também na última aula? Que essas coisas binárias, na eletrônica digital, é o que nós chamamos de bits, que é a contração do termo em inglês dígito binário. Então, essas coisas binárias que nós vamos utilizar, nós chamamos de bits. Então, vamos falar agora especificamente dele, bits e níveis lógicos, uma vez que a gente já tem uma ideia simplista, mas por hora é o suficiente para a gente entender como é que eu pego coisas do mundo real e transformo para coisas digitais, arquivos digitais, sequências de bits, usando eletricidade. A gente ainda não sabe ainda todos os detalhes, mas a gente está formando um fio da meada para depois a gente detalhar isso daí. Então, eletrônica digital e bit. Sinal digital representa amostras de uma grandeza qualquer, que eu medi, que eu coletei, enfim, através de dígitos binários, que a gente representa de uma forma simbólica através de zeros e uns. Mas a gente já tem uma ideia simplista que, no final das contas, isso é só uma abstração. Na verdade, o que ocorre lá embaixo no hardware é sinal elétrico em 2 níveis diferentes. É isso que a gente chama de maneira alegórica, de maneira simbólica, com o 1 e o 0. Então, agora você já tem o mínimo de desenvoltura para que, se alguém perguntar o que é bit, o que é esses 1 e 0, já tem condições de responder. Né? Então, olha, acontece que as máquinas digitais, elas utilizam eletricidade. O que a gente chama de 1 e 0, na verdade, são sinais elétricos com 2 níveis diferentes. Um nível diferente a gente chama de 1 e o outro nível a gente chama de 0. Então, o bit vai ser a unidade fundamental de informação da eletrônica digital. A gente viu que, no final das contas, se eu tenho, por exemplo, uma amostra,
que isso representa um aspecto ou uma informação da realidade, se ela é representada por bit, ou seja, se essa amostra é representada por um conjunto de bits, então um mísero bit vai ser a unidade fundamental de informação. É a partir dele ou da junção de vários deles que tu consegues representar uma informação. Sua representação a nível físico dependerá da tecnologia utilizada. Eu estou falando sempre de eletricidade porque é o mais comum, mas a gente tem outras formas. Porque, como eu falei para vocês, quando a gente fechou a ideia através de usar moedas para representar as coisas, a gente chegou numa generalização dizendo que qualquer coisa que tenha um caráter dual pode ser utilizado para fazer uma representação a estilo digital. Então, aqui, olha, eu tenho uma tabela que mostra isso. Várias opções, digamos assim, ou várias formas de eu representar esse caráter dual ou representar o que nós chamamos de bit a nível físico. Então, imaginemos que se a gente estivesse trabalhando num sistema mecânico, pneumático, eu poderia usar um sistema pneumático para fazer uma representação de sinais de maneira digital. Basta que eu tenha uma diferenciação entre dois possíveis estados. Então, por exemplo, se no meu sistema eu só tenho dois tipos ou dois níveis possíveis de fluido ou de pressão, eu poderia utilizar isso para representar o que a gente chama de zeros e uns. Fluido de baixa pressão, fluido de alta pressão, seria equivalente aos zeros e uns. Eu posso utilizar um sistema óptico para representar essas unidades fundamentais de informação digitais. Sem luz, seria uma informação, com luz, seria outra coisa. E daí eu poderia mandar informação de uma sequência desses estados. Bom, memória dinâmica, DDR, é um sistema que guarda carga, né? Vocês vão saber mais na frente a ideia do capacitor, mas é um elemento que guarda carga. E aí, se ele estiver completamente descarregado, ou se ele estiver completamente carregado, eu posso utilizar essa situação física para fazer uma representação de algo simbólico. E aí, a gente vai se deter neste carinha aqui, que é o sistema eletrônico, que, como eu falei, utiliza sinais elétricos para fazer a representação dos zeros e uns, ou seja, níveis de tensões diferentes. Aqui, na verdade, não é um único nível, é uma faixa, mas a gente já vai falar sobre exatamente por que não é um nível simplesmente e, ao invés disso, é uma faixa. Então, eu associo um conjunto de tensões ou uma faixa a cada valor lógico. Então, se tiver dentro dessa faixa, implica dizer que é um zero. Se tiver nessa outra faixa, implica dizer que é um 1. Chamamos esse processo de abstração digital, ou seja, pego informações que têm a sua característica e eu encapsulo essas coisas dizendo que, ao pegar a amostra dessa coisa, eu olho, depois dela está quantizada, e digo assim, ela está aqui ou ela está aqui? E aí eu vou representando as informações. A abstração digital baseia-se na discretização de valores. Quando eu discretizo os valores, é possível fazer a atribuição, por exemplo, de um código. Então, vamos entender isso um pouquinho melhor. Digamos que eu tenha este sinal bem aqui, em verde. Um nível de tensão qualquer, que eu não sei o que ela representa, digamos que seja um sinal analógico elétrico referente à minha voz. Está sendo medida no tempo. Tenho esse sinal aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte, para a gente entender como, ao discretizar os valores, a gente consegue criar essa abstração digital. Então, digamos que eu faço o seguinte, tenho esse sinal e digo assim, vou definir um valor de referência, que no caso aqui é 2,5, e aí eu vou fazer a seguinte situação. Toda e qualquer amostra, ou todo e qualquer valor instantâneo que esse sinal tiver, se ele estiver acima de 2,5, vou chamar de 1, e todo e qualquer valor instantâneo que estiver abaixo deste valor de referência 2,5, que é um valor completamente arbitrário, eu vou chamar de 0. Criei uma abstração aqui. Tudo que está para cima é 1, tudo que está para baixo é 0. E aí o que acontece? Todo e qualquer valor que eu pegue, a única coisa que eu vou fazer é comparar com o meu nível de referência. Então, eu vou dizer assim, este valor bem aqui, ele está acima ou está abaixo de 2,5? Está abaixo. Então, se ele está abaixo, ele é representado como 0. Ele é um bit 0.
E aí eu vou pegar agora e vou pegar um sinal, agora digital, para representar esse cara. De que forma? Vou ter que atribuir um valor de tensão específico para representar o 0 e um outro valor específico para representar o 1. Aqui completamente arbitrário. Ou seja, toda essa galera aqui que está abaixo de 2,5, na minha abstração é 0, consequentemente, pelo meu sistema que eu defini, meu sistema de hardware, ele vai ter que ser representado por um valor de tensão igual a 1. Então, toda essa galera que está abaixo, né, daqui para cá, eu vou representar com nível fixo, 1. Beleza. Aí, daqui para cá, eu tenho valores acima de 2,5. Ok. Então, na minha abstração, tudo que tiver acima é 1, bit 1. Então, a nível físico, eu vou representar isso como sendo tensão de 3,75. Então, tudo que estiver acima vai ser representado por 3,5. Tudo que estiver abaixo vai ser representado por 1. E daí, ó, eu tenho agora uma representação deste sinal aqui. E aí, se vocês olharem aqui, este sinal aqui, ele foi convenientemente definido de tal forma que eu ter somente 2 níveis de diferenciação, ou seja, ou é 0 ou é 1, ainda assim me dá uma representação ok disso daqui, né? Não está tão longe, apesar de ser quadradão, digamos assim, mas ele está representando razoavelmente de forma adequada. É lógico que se o sinal fosse mais rico, né, tivesse mais nuances ainda, e não nesse formato aqui, de ser, digamos assim, simétrico em torno desse valor de referência, eu não poderia utilizar somente 2 níveis possíveis. Eu ia ter que usar mais para que eu tenha uma melhor representação do meu sinal. Mas, como a gente está começando a explicação, enfim, está tentando entender melhor, a gente pega um bem simplesinho para que a gente consiga entender essa ideia básica aqui, que é através da discretização que a gente consegue descrever sinais de forma digital. Continuando aqui. Vamos falar agora de pulsos e formas de ondas. A gente tem o bit. Bit, em última instância, a gente sabe que é um nível de tensão lá a nível de hardware. Então, o que a gente chama de pulso é a representação elétrica de uma mudança de nível lógico. Por exemplo, eu tenho o que a gente chama de pulso descendente. Estava no nível alto, passa para o nível baixo, depois volta para o nível alto. O que é isso aqui? A gente pode visualizar, se a gente atribuir a essa representação física uma interpretação abstrata, né, do tipo nível alto é 1, nível baixo é 0. Então, eu posso visualizar isto daqui, um pulso descendente, que a gente chama, como sendo uma transição de um nível lógico 1 para um nível lógico 0. Que a gente chama de pulso descendente. E aí, associado a isso, a gente tem as bordas, né? Ou seja, as zonas de transição que eu tenho entre esses níveis. Isso aqui, por hora, é só uma questão mais retórica, mas a gente vai ver que isso lá na frente tem um papel importantíssimo nos circuitos sequenciais. Mas, por hora, a única coisa que vocês precisam saber é que existe uma zona de transição, e essa zona de transição entre os níveis lógicos é chamada de borda. Dependendo se tu vai de alto para baixo ou de baixo para alto, a gente chama de borda de descida ou de subida. E, logicamente, se tem um pulso descendente, vai ter o pulso ascendente, ou seja, se eu saio do nível lógico alto e vou para um baixo, logicamente pode ter outra opção, de eu ir saindo de um baixo e ir para um nível alto. E aí te dá esse chamado pulso ascendente. E aí, se eu tenho pulsos que representam bits individuais, e a gente já viu que quando eu quero representar uma informação cada vez mais rica, eu vou precisar de combinações de vários bits. Então, é natural eu pensar que, a nível físico, um arquivo que contém vários bits vai conter uma sequência de pulsos, que é a representação de cada bit. Essa sequência de bits, ou sequência de pulsos, é o que a gente chama de trem de pulsos. Tá? E aí, os trem de pulsos, ou as sequências de bits, basicamente elas têm
são de duas formas. Uma é a chamada periódica, ou seja, um sinal que toda hora está se repetindo com uma determinada frequência, que tu pode visualizar aqui 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ou um trem de pulsos que é periódico, que aí tu pode ter, por exemplo, sequências contínuas de nível lógico baixo, nível lógico alto e variações, né? De nível lógico alto para baixo, baixo para alto e assim sucessivamente. Ou seja, não tem uma periodicidade agora com que ela se repete. Esses trem de pulsos ou essas formas de onda digitais periódicas são utilizadas para sincronismo, para delimitar um ritmo na qual os circuitos lógicos vão trabalhar. E as periódicas, elas são a informação propriamente dita, porque aí tem uma sequência de bits ou de pulsos que vai depender de como a informação foi codificada. Então, a gente já tem agora uma ideia mais ou menos clara de como a coisa está ligada, desde o aspecto mais abstrato até o aspecto físico. Agora vamos falar um pouquinho das vantagens do sistema digital, ou seja, por que ele se popularizou de tal forma que hoje em dia, praticamente num sistema eletrônico qualquer, em torno de 90% a 95% dele é todo digital e somente uns 5% ou talvez menos é analógico. E é algo que mudou para esse perfil não faz tanto tempo assim. E quando a gente pega livros de eletrônica digital, na contextualização, eles falam bastante disso. Olha, porque o sistema digital tu pode fazer mais facilmente isso, mais aquilo, eu posso guardar melhor, eu posso recuperar uma informação melhor, mas ele não te dá nenhum elemento concreto. É aquelas frases feitas que tu engole e uma hora tu pode reproduzir, mas se alguém perguntar, mas por que ele é melhor? Por que ele guarda melhor? Por que é mais fácil? Tu não tem argumentos para falar, porque só fica essas frases de efeito, sem realmente uma substância maior, para tentar indicar de forma clara quais são as vantagens dele e por que é assim, não de outro jeito, e que justificaria o fato de hoje em dia os sistemas estão cada vez mais digitalizados. Então, vamos lá. Eu vou colocar primeiro aqui as coisas, depois a gente vai explicando cada uma, né? Eu vou colocar aqui as frases feitas, digamos assim, e depois a gente vai explicar uma a uma. No sistema digital, o projeto é mais simplificado. Se tu vai desenvolver um sistema eletrônico qualquer que tem uma determinada função, via de regra, é mais simples fazer esse projeto pensando de uma forma digital do que trabalhar com analógico. Isso tem a ver com as chamadas hierarquia e modularização. A transmissão e recepção de dados também é mais eficiente. Que isso tem a ver o quê? Com a robustez a ruídos, ou seja, o sistema digital ele é mais robusto à presença de sinais indesejados juntamente com os sinais desejados. O armazenamento dos dados é mais fácil, mais robusto e mais escalável. Outra vantagem do sistema digital, várias operações no domínio digital, ou seja, quando eu pego um sinal e transformo ele para sua representação digital e quero fazer alguma manipulação nele, via de regra, uma imensa maioria das manipulações possíveis de fazer, elas são muito mais simples de serem realizadas se eu estiver trabalhando com uma forma digital do que se ela fosse analógica. Tá? Isso tem a ver com processamento. Né? Vamos lá, cada uma dessas agora, tentando destrinchar para a gente sair dessa coisa rasteira, para a gente entender melhor, com propriedade. Então, falando aqui de hierarquia e modularização, como se liga na questão do projeto ser mais simplificado. Então, botando definições aqui, só para a gente se basear. Então, hierarquia, o que é isso? Seria uma organização onde as coisas são arranjadas de acordo com a sua importância para um todo. Ou seja, eu coloco as coisas no seu devido lugar por ordem de importância. Então, se eu tenho uma loja, eu tenho desde os atendentes de caixa, eu tenho o subgerente de cada seção, eu tenho o gerente geral. Eu consigo ver que o trabalho, ou a importância do trabalho do gerente é muito maior do que a dos caixas. E não é porque desmerecendo o trabalho dos caixas, é porque eles vão trabalhar num nível mais simplificado, diferentemente do gerente, que vai ter que ter uma visão muito mais ampla e coordenação dos processos. Então, é dessa organização e dessa estruturação de coisas por importância que eu estou falando. Modularização, que seria grau com que um sistema complexo, ou seja, um sistema que tem vários processos envolvidos,
pode ser dividida em subunidades ou módulos, as quais podem ser recombinadas de várias formas. Vocês já brincaram de Lego algum dia? Vocês também já viram bonecos inteiros feitos de Lego, né? Com um grau de riqueza e detalhe muito grande. Apesar disso, se você olhar para aquilo lá, não o conjunto, mas olhar para construir ele, são somente uns 3 ou 4 ou 5 tipos de blocos de Lego, que são recombinados, combinados e recombinados de várias formas. Isso é o que a gente chama de modularização. Quanto mais a gente consegue, com os mesmos blocos, combinar e recombinar eles para fazer coisas diferentes, isso implica dizer que tu tem um alto grau de modularização. Então, fazendo uma analogia com relação à hierarquia, eu tenho um ser humano, eu posso dizer que o ser humano ele é uma unidade funcional, mas eu posso visualizar ele de uma maneira mais específica, dizendo que ele é formado, o corpo dele é formado por vários sistemas, sistema circulatório, sistema respiratório, sistema digestivo e por aí vai, nervoso, ósseo, muscular, ou seja, esta unidade funcional ela é formada por vários blocos funcionais, cada um no seu quadrado fazendo a sua coisa dentro do seu nível de complexidade. Só que se tu olhares esses blocos de uma maneira geral, ou seja, tentando visualizar o que tem em comum deles, eu poderia dizer que não importa qual é o bloco funcional, se é o sistema circulatório ou o sistema respiratório, em última instância, eles são formados por bloquinhos fundamentais que a gente chama de célula. É lógico que as células do sistema circulatório são diferentes das células do sistema respiratório, eles têm, enfim, funções diferentes e vão ter que ter características diferentes, mas, de um ponto de vista mais abstrato, eu posso dizer que é tudo célula. Tem aquela mesma estrutura básica, núcleo, enfim, citoplasma. Então, eu posso visualizar este cara aqui como formado por um conjunto de blocos funcionais, sendo que cada um dos blocos funcionais é formado por recombinação de blocos fundamentais. Isso seria uma hierarquização. E a analogia com relação à modularização, como eu falei, aqui ó, tem um desenho, tem um boneco do Thanos feito de Lego. Riqueza de detalhes, né? Tem a luva dele com as joias do infinito, enfim, eu consigo ver a expressão dele, toda a musculatura dele. Ele é formado por poucos módulos que são recombinados para criar braço, perna, luva, etc. Esses são esses módulos. Uma meia dúzia deles. Se tu jogar tudo abaixo, quebrar tudo aí, tu vai ver que só tem meia dúzia ou vários tipos, né? Bloquinhos com 2, com 6, com 8. Não passa disso. E é esses caras combinados e recombinados que formam uma mão, que formam uma cabeça. Então, quanto mais eu consigo recombinar esses caras para fazer coisa diferente, implica dizer que o meu sistema ele tem uma alta modularização. Então, para fazer um boneco maior, o que eu preciso? Eu preciso de novos tipos de bloquinhos de Lego? Não. Eu vou continuar a usar os mesmos blocos de Legos. A única coisa que eu vou precisar para fazer um boneco maior é mais desses blocos. Eu não vou precisar de novos tipos. Eu só vou precisar de mais dos mesmos. Num sistema digital, é a mesma ideia. Eu tenho uma unidade funcional que é um computador. Várias coisas, mas eu posso visualizar ele como sendo formado com vários subsistemas, placa-mãe, HD, não sei o quê. E aí, esses subsistemas digitais, eles são feitos basicamente por circuitos lógicos que têm uma determinada função, blocos funcionais, que não se preocupem com isso agora, mas cada um desses caras tem uma função, né? Mais na frente a gente vai ver, mas que pode ser combinação de multiplexadores, de registradores de deslocamento, comparadores, por aí vai. Só que a gente vai também visualizar isso com detalhes ao longo do curso, que cada um desses blocos funcionais, ou seja, blocos que têm uma funcionalidade para selecionar dados, para comparar dados, para armazenar dados, e, em última instância, eles vão ser formados pela combinação de bloquinhos fundamentais que a gente chama de porta lógica. Se tu abrir essas caixinhas todinhas aqui, o que tu vai encontrar no final das contas vai ser um conjunto de portas lógicas arranjada de uma determinada maneira, para que, em conjunto, ela tenha uma finalidade específica. A ideia é exatamente a mesma.
Então, se eu recombino de várias formas esses blocos fundamentais, eu consigo gerar blocos funcionais diferentes. Se eu recombino esses blocos funcionais de formas diferentes, eu consigo criar um sistema complexo. E a eletrônica digital ela tem uma alta modularização. Essas possíveis recombinações são muito grandes, o que facilita bastante o sistema. Vamos lá agora falar sobre robustez ao ruído, ou seja, interferências. Vamos tentar entender. Vamos fazer uma analogia com nós mesmos. Vamos tentar visualizar a robustez do nosso cérebro a possíveis ruídos. Então, pergunta. Você consegue ler essa informação aí? Sim, professor. É claro, né? Sim. O nome CAPTCHA é uma sigla para um nome que eu nunca gravo propriamente, porque ela é muito grande, mas eu acho que eu deixei aqui nos comentários, e aí eu posso introduzir aqui para vocês. Aqui. O nome CAPTCHA quer dizer teste de Turing público completamente automatizado para diferenciação entre computadores e humanos, ok? Então, é um teste de Turing. O que é um teste de Turing? Alguém já deve, quem já viu o filme Jogo da Imitação, sabe do que eu estou falando. Quem ainda não viu, dá uma olhada lá, que é um filme bacana, sobre o Alan Turing, mas basicamente ele criou um teste, que é o chamado teste de Turing, na qual tu tem um conjunto de perguntas, e essas perguntas, ao serem respondidas por alguém que a gente não sabe se é homem ou se é máquina, dependendo do padrão como ele responde, é possível determinar se é uma máquina ou se é um homem, e aí ele, nas teorias muito à frente do seu tempo, ele postulou, enfim, indicou que ele acreditava que ia chegar um momento que as máquinas iam estar tão avançadas que seria impossível diferenciar quando uma máquina responde e quando o ser humano responde. Isso daqui é utilizado o quê? Toda vez que a gente entra num site, alguma coisa assim, né, tem o teste CAPTCHA, né? Ou seja, eu entro lá, aí tu coloca algum tipo de teste. Agora, olha só, e geralmente esse teste CAPTCHA, que é para tu escreveres o que tu está lendo, ele não vem assim bonitinho. Ele vem deformado. A gente pode dizer que, comparado com este aqui, que a leitura é completamente legível, essa deformação a gente pode chamar de ruído. Ou seja, alguma coisa está deformando ele. Pergunto para vocês, você consegue ler o que está escrito aqui? Sim, professor, ainda é possível. Consegue. É possível, ou seja, você consegue perceber que o seu cérebro, mesmo diante de uma informação deformada, ele ainda consegue reconhecer o padrão e ler. Agora, se eu fizer isso aqui, você ainda consegue ler sem problema? Sim. Sim, E se eu fizer isso aqui, ainda consegue ler? suave. E assim? Temos um robô aqui. Assim não é possível ainda, professor. É possível, né? Agora, se eu fizer assim... Bom, acho que é só possível agora, do jeito que E agora? a gente já viu antes. E aí complicou. Pois é, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que o nosso cérebro ele vai ter um nível de robustez ao ruído. Vai chegar a um nível, por exemplo, este aqui, que eu não consigo mais diferenciar. Então, mesmo distorcida, ruidosa, o teu cérebro é capaz de decifrar a informação. Mas essa robustez ao ruído tem um limite, que é o que a gente está acabando de ver aqui. No sistema digital é a mesma história. Vamos lá ver, agora comparar, dado que a gente entender isso aqui, a gente comparar agora o nível de robustez ao ruído de um sistema analógico e do sistema digital. Então, vamos lá. Quero mandar uma informação, transmitir uma informação, por exemplo, através do ar, não importa. Só que ela vai estar na forma analógica, ou seja, pego esse sinal aqui e vou mandar ele, certo? Só que, digamos que para mandar ele, eu vou pegar amostras dele. Pego uma amostra qualquer, por exemplo, peguei essa amostra aqui e vou mandar ela. E aí depois eu vou mandando as outras. Pego outra amostra, mando uma outra amostra e assim vai. Continua sendo um sinal analógico, porque a gente sabe que esse valor aqui pode assumir qualquer valor dentro dessa faixa aqui. Beleza.
Só estou pegando um valor para a gente entender a lógica. Peguei esse valor aqui, essa amostra, vou transmitir esse valor. Esse valor, digamos que seja 2,5, deve ser 2,2, alguma coisa assim. Então, coloquei aqui 2,4. Então, vamos lá. Tenho meu transmissor, vou ter meu receptor, e entre eles tem uma linha. Essa amostra, que valor ela tem? 2,4. Então, o transmissor vai aplicar na linha de transmissão um valor de 2,4. Esse sinal vai ser propagado e, teoricamente, vai chegar aqui. Mas, digamos que no caminho existe algum outro sinal que é indesejado, que a gente chama de ruído. E digamos que o ruído tenha um valor de 0,2 e ele é de forma aditiva, ou seja, ele vai se adicionar ao sinal, à informação propriamente dita. O que é que vai chegar lá do outro lado do receptor? Vai chegar a um nível de tensão de 2,6 volts. Este carinha aqui, que recebeu 2,6, ele não tem nenhuma chance, nenhuma alternativa de determinar se este valor está certo ou está errado. Ele não tem como fazer isso. Na verdade, tem. Mas esses temas com mais alta complexidade, que depende de um tempo para avaliar várias amostras, mas a gente não está se detendo nesse detalhe. Via de regra, seria muito difícil dele tentar diferenciar e dizer, não, nesses 2,6 eu sei que 2,4 é o que importa e o resto eu posso jogar fora. Não tem como. Ele não tem nenhum parâmetro para fazer isso. Então, informação recebida. Não há como saber o que é sinal e o que é ruído. Está tudo misturado. Agora, bora ver como é que essa situação se comportaria se, ao invés de eu mandar essa informação direta, eu digitalizasse ela antes e depois mandasse. Certo? Então, vamos lembrar de novo o processo que a gente fez nesse sinal aqui para digitalizar ele. Eu peguei esse valor de referência 2,5, disse tudo que está para cima eu vou representar como 1, tudo que está para baixo eu vou representar como 0. A nível físico, o que eu chamo de 1 vai ser representado por um nível de tensão lá qualquer, a nível, o 0 vai ser representado por outro nível lá qualquer. Ok? Então, novamente, vou digitalizar o sinal. Esse aqui seria a versão digital desse carinha aqui, da forma como a gente já viu antes. Agora, eu vou pegar uma amostra dele e vou jogar na linha, do mesmo jeito. Ou seja, bem aqui, esse nível de tensão que está abaixo de 2,5 implica dizer 0. Então, eu quero transmitir 0 no sinal, só que eu vou transmitir de forma elétrica, eu tenho que associar um nível de tensão para esse bit 0. Por exemplo, 1,25, digamos. Tá? Isso é arbitrário. Tem que ser um valor abaixo de 2,5. Mando essa informação, só que aí pelo caminho tem o ruído de novo. Aí, lá do outro lado, o que o receptor vai receber? Ele vai receber um valor de 1,45. 1,25 mais 0,2, 1,45. Só que agora, diferente da representação analógica, ele pode, ainda assim, mesmo com este ruído, ainda assim ele pode receber ou decodificar o sinal de forma adequada. Por quê? Porque agora, como o sinal está digitalizado, a única coisa que interessa não é o valor absoluto que ele recebe, e sim se ele está acima de 2,5 ou se ele está abaixo de 2,5. Então, digamos que, por exemplo, eu vou mandar essa informação e lá do outro lado chega uma coisa assim, ó. Um sinal que eu consigo ver igual ao original, só que com ruído. Né? Outros sinais indesejados acoplados ao sinal original. Mesmo nessa situação aqui, não tem problema algum. Ele vai olhar para isso aqui e vai dizer, está acima ou está abaixo de 2,5? Está acima, então é 1. Mas está com ruído aqui. Não interessa, está acima de 2,5? Então é 1. E esse aqui, está abaixo de 2,5? Tá, então é 0. Então, vocês conseguem perceber que o processo de decisão para eu fazer a decodificação do que eu recebo é muito mais simples do que no sistema analógico. É lógico que o nível de robustez que o sinal digital vai ter ao ruído vai ter um limite também. Qual é o limite? Não passar do meu limiar. Se eu tivesse um ruído assim, esse nível de ruído o sistema já não poderia trabalhar, porque ele está fazendo com que os valores instantâneos passem do meu limiar. Aí não tem o que fazer.
mas se tiver dentro do limiar, tá tudo certo. Ah, tem ruído, não interessa. Se tiver dentro das faixas definidas, está tudo certo. O receptor consegue interpretar sem problema algum o sinal. E lá do outro lado ele vai entender que o cara quis mandar um 0 para ele, de forma elétrica. Informação recebida, mesmo com ruído, os pulsos estão dentro das faixas válidas. Acabou-se. Vamos falar agora de armazenamento e ver por que armazenar de forma digital é muito melhor. É muito mais simples, é muito mais robusta, há possíveis corrupções e é muito mais fácil de fazer cópias também. Vamos lá. Qualidade na representação digital é ajustável. Ou seja, eu posso ter o nível de qualidade na representação que eu quiser no sistema digital. Vamos tentar entender isso. Se quer maior qualidade, a única coisa que eu preciso é usar mais bits. Vamos ver como é que isso se liga com aquela ideia lá de quantização e codificação. Tenho o meu sinal amostrado aqui e vou quantizar ele. Digamos que eu só quero usar 2 níveis de quantização, certo? Ou que está para cima ou que está para baixo. Quantos bits eu vou precisar? Por que só precisa de 1 bit? Porque eu tenho 2 níveis de quantização. Eu preciso dar nomes diferentes para esses 2. Quantos bits eu preciso? Só 1, porque o bit pode ser cara ou pode ser coroa. Então, eu posso dizer que esse é cara e esse aqui é coroa. Pronto. Eu não preciso mais do que isso. Eu posso usar mais? Posso, mas vai ser perda de tempo, vai ser perda de recursos, certo? Se eu só preciso usar 1, porque eu só tenho 2 níveis, eu não preciso usar mais. Professor, no caso, se tivesse 4 níveis, ele precisaria usar 2 bits? Isso. Cara, cara, coroa, coroa, cara, coroa, coroa. 4 possibilidades. Okay? Então, no caso, é 1 bit para cada 2 níveis. É isso. Pensa ao contrário, que é melhor. 1 bit pode ser 0, pode ser 1. Tem um caráter dual, um caráter binário. Tá? Então, se eu tenho 2 possibilidades para codificar ou representar através de bits, eu só preciso de 1 bit. Se eu tiver 4, eu vou precisar de 2 bits, né? 2 possibilidades desse, 2 possibilidades desse. Combinado os dois, me dá 4 possibilidades, ok? Sempre se lembrem que quando eu vou codificar algo, eu preciso codificar o que eu quero codificar de maneira única. Eu não posso ter 2 coisas diferentes sendo representadas pelo mesmo código. A máquina não tem como diferenciar isso. Ela não tem cognição para fazer isso. Ela tem que ser cara crachá. 1 para 1. Ok? Pergunta. Esta representação, ou, por exemplo, uma representação assim, mais ou menos assim, seria uma boa representação do meu sinal amostrado? O que a gente consegue ver se ele está representando bem? É o quão bem eu consigo representar as minhas amostras, os valores dela. Então, vamos olhar aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, este sinal, esta amostra aqui, ela está acima desse meu limiar, certo? Então, eu vou representar por um determinado nível de quantização lá, certo? Que é esse aqui. Eu estou representando 2 níveis de quantização, 0, e esse carinha aqui, que eu vou chamar de x, tá? Então, aonde que eu erro menos para representar essa amostra aqui, ó? Ela está mais perto do x do que mais perto do 0. Então, o que eu vou fazer? Quando eu for fazer a quantização, essa amostra agora vai passar a ter esse valor aqui. E essa amostra aqui? Essa amostra, ela está mais perto deste nível aqui do que desse nível. Então, ela vai ser reamostrada, ou melhor, ela vai ser quantizada, e ela vai passar a ter esse valor. Então, vocês conseguem perceber, através do que eu estou explicando, que a representação com um único bit desse sinal vai ser muito ruim, porque eu vou ter um erro de quantização muito grande associado a todas as amostras. Vai ser uma representação muito ruim. Ou seja, vai ter uma baixa qualidade. Ó, o erro associado a cada uma das amostras vai ser muito grande. Agora, se eu colocar 4 níveis de quantização, ou seja, esse. Pergunta. Quantos bits eu vou precisar para codificar esses 4 níveis de maneira única? 2 bits, né? Cara, coroa, coroa, cara, coroa, coroa. 4 possibilidades. E por que a qualidade vai aumentar
com esse aumento dos níveis de quantização? Porque eu consigo ver agora, se eu pegar a mesma amostra, que eu tomei como exemplo, eu consigo ver que agora o erro associado a ela vai ser muito menor. E agora vocês conseguem perceber que se eu aumentar mais ainda os níveis de quantização, eu vou errar cada vez menos. Fica claro, né, que quanto mais níveis de quantização eu tiver, melhor vai ser a representação do meu sinal, ou das amostras do meu sinal. Eu vou errar menos. Com 8 níveis de quantização, eu vou precisar de 3 bits, e a qualidade vai aumentar. Se eu utilizasse 16 níveis de quantização, o erro ia diminuir mais ainda, e assim sucessivamente. A qualidade da representação é completamente arbitrária. Se eu quiser botar mais nível de quantização, eu tenho um sinal digital com qualidade cada vez melhor. Qual é o porém disso? Porque se tu pensar dessa maneira, tu diz, então põe, sei lá, 1000 níveis de quantização, que vai ser perfeito para todos. Por que não dá para fazer isso de forma distinta? Porque eu consigo ver que quanto mais níveis de quantização, maior a qualidade, mas mais bits eu vou ter que usar. E aí, consequentemente, se eu tenho, por exemplo, 10 bits associados a cada um dos níveis de quantização, para eu guardar essas informações, cada uma dessas amostras vai estar codificada 10 bits. Consequentemente, meu arquivo vai ser muito maior, vai ter que ter mais bits. Um arquivo que cada amostra é codificada por 3 bits, ele vai ser muito menor. Ok? Então, tem esse, vamos dizer assim, esse compromisso entre níveis de quantização e quantidade de bits que eu vou ter que processar, manipular, assumindo que tu precisas fazer isso de maneira rápida. Bom, leitura e escrita sem degradação. O que acontecia no sistema analógico? Bolachão. O que acontecia? O cara escutava, né? O que acontecia é que ele ia se desgastando, inevitavelmente, né? A agulha ia desgastando o teu disco. Eu poderia fazer o seguinte também, eu poderia dizer, eu vou fazer uma fita cassete, né? Vou gravar só as melhores do meu disco para escutar no meu carro, né? Que era comum fazer. Faço uma gravação, eu já vou perder qualidade. Se eu pegar, por exemplo, dessa fita cassete, eu quiser fazer cópia para outra fita cassete, a qualidade cai mais ainda, e assim sucessivamente. O processo analógico tinha esse porém. Com o sistema digital não tem isso. Vamos ver. Mesmo que o processo gere ruído, que era o que acontecia quando eu fazia no sistema analógico, ou seja, eu passava do bolachão para a fita, vinha um pouquinho de ruído no meio, que vocês sabem, você viu lá no exemplo, que não dá meio que para diferenciar o que é sinal e o que é ruído. Todo sistema tem ruído, a cópia vai junto. Se eu fizer uma nova cópia, vai ter mais ruído entrando junto com o ruído que já tinha original. Ela vai se degradando. Agora, aqui no sistema digital não. Mesmo que o processo tenha um ruído envolvido, se ele for abaixo do patamar definido, ou das faixas válidas, a informação é recuperada. Né? É aquela mesma história. Ou seja, via de regra, eu posso fazer cópias, dezenas de cópias, quantas cópias eu quiser de um arquivo digital, mantendo a mesma qualidade, porque se o ruído que porventura tenha nesse processo ainda estiver dentro dos limites, a tua cópia vai ser uma reprodução exata da original. E aí, com relação a essa possível degradação, junto com os bits de informação que a gente guarda em algum meio, né, a gente também coloca alguns bits que a gente chama de correção, ou seja, bits que são utilizados únicos e exclusivamente para correção de erros, caso ocorra alguma leitura errada por algum motivo, enfim, além dos dados. Então, por exemplo, um caso bem emblemático disso, o CD, né? Se você já utilizou um CD alguma vez, né? Talvez esse daí você já tenha usado em algum momento, vocês já devem ter visto que mesmo o CD riscado, ele ainda consegue reproduzir. É lógico que se ele estiver totalmente riscado, não vai conseguir, mas um mísero risco aqui, outro ali, não tem problema nenhum. O que é isso? É porque esses possíveis erros de leitura que vai ter por conta desses riscos na superfície,
elas vão ser corrigidas por esses bits de correção que estão embutidos junto com os bits de dados. Então, via de regra, ele tem uma robustez muito maior, a leitura sem degradação e também a você fazer cópias. Possibilita a compressão de dados. Então, isso daqui é algo que vocês já nasceram com isso, então não faz diferença para vocês, mas eu que sou mais velhinho, eu vivenciei a revolução do MP4. Até então, quando começaram os arquivos digitais, né, disponibilizados na internet, eles eram enormes. Arquivo de áudio não dava para pensar em arquivo de áudio, porque se tu pegasse o formato original, que é o chamado WAV, que não tem compressão de dados, ele era um monstrengo. Alguns poucos segundos ficava um arquivo enorme, ou seja, não dava para compartilhar. Só que aí foi criado o formato MP4, que ele conseguia tirar gorduras desse arquivo sem necessariamente cair muito a qualidade. E aí, um arquivo que era alguns mega passou para alguns kilobits, e aí foi uma revolução total. Daí que veio os softwares de compartilhamento, né? Então, por exemplo, um DVD normal, ele consegue armazenar mais de 2 horas de vídeo de altíssima qualidade, num negocinho desse tamanho. Como é que é possível? A famosa chamada compressão de dados. O NEP, que foi o primeiro sistema de compartilhamento de dados, né? Lá no início dos anos 70, acho que foi 94, alguma coisa assim, foi o que permitiu a gente poder trocar arquivos de áudio de todo mundo para todo mundo a nível mundial, né? Virou uma febre, foi até um problema sério, né? Uma briga judicial muito grande entre o Napster e as bandas, né? De uma maneira geral. E hoje em dia você ainda tem isso. Por exemplo, quem assiste Netflix ou qualquer um outro desses serviços de streaming, eles têm sistema de compressão de dados muito eficiente, de tal forma que eu consigo ver numa conexão comum um filme em qualidade de Full HD. E vocês conseguem até perceber também que isso daí é tão bem feito que quando a tua conexão está ruim, não cai de uma vez. Eu primeiro começo a perder um pouco da qualidade da imagem, depois em última instância, eu perco o áudio, aí depois que não dá mais, aí ele cai. Isso só é possível através da chamada compressão de dados. Eu tirar gorduras do meu arquivo original de tal forma que eu consigo compartilhar coisas que deveriam ser enormes. Outra coisa também é a miniaturização, né, através do uso da microeletrônica. Foi uma coisa que revolucionou. Então, fazendo um paralelo aqui, né, tu tens os famosos disquetes e um pendrive. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi um cara usando um pendrive, eu dizia, meu Deus do céu, que coisa do outro mundo isso, cara. Um bagulhinho desse tamanho, guardar vários arquivos, é um absurdo. Para vocês isso é uma coisa até ultrapassada, né? Vamos lá, duplicação indefinida. Posso duplicar à vontade, ou seja, eu já falei sobre essa questão do ruído e tudo mais, que através da digitalização eu posso criar cópias que são idênticas e essas cópias podem ser a origem de outras cópias e eu vou manter a mesma qualidade, sem problema nenhum. Manipulação facilitada. Dados podem ser manipulados só por software, sem alteração do hardware, coisa que era muito mais difícil em sistemas analógicos, que era tudo manipulado por hardware. Se eu tinha um hardware que fazia uma coisa, queria fazer outra coisa, eu tinha basicamente ter outro hardware. Hoje em dia não, eu uso uma mesma máquina, só que faço ela trabalhar de formas diferentes se eu utilizar software diferente, aí a coisa fica muito mais simples. Bom, como o processamento ocorre, né? Dado que a gente já viu a questão do armazenamento, dados e tudo mais, como é que a gente consegue processar essa informação? Basicamente é de forma lógica, né? Agora eu vou tentar dar um spoiler para você, mas talvez mais lá na frente fique mais claro isso. Então, vamos lá. Na lógica, o estado das condições que determina uma dada conclusão pode ser verdadeiro ou falso. Ou seja, quando se utiliza a lógica na filosofia, o que no final das contas que tu queres é tirar uma conclusão que seja válida a partir das premissas que tu tomaste. E no final das contas, de uma maneira simplificada, tu vais dizer se aquilo que tu estás analisando é verdadeiro ou falso.
Através das operações lógicas sobre esses estados, define-se a conclusão, ou melhor, define se a conclusão é válida ou não. Então, exemplo, a declaração "você passará no Enem", ela vai ser verdadeira somente em algumas condições. Quais são? Se você estudar ao menos 6 horas por dia e se alimentar corretamente e dormir bem todo dia e não ficar muito nervoso no dia da prova. Ou seja, isto aqui só vai ser verdadeiro se todas essas aqui forem verdadeiras conjuntamente, tá? Lógico que tem variações do tema, né? Mas vamos ficar aqui no básico. Em vermelho seriam os operadores lógicos, né? Se ao menos uma dessas condições for falsa, a declaração geral vai ser falsa, ok? Se o cara se alimentar bem, dormir bem, não ficar nervoso, mas ele não estudar, essa declaração vai ser falsa. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Conclusão que a gente tira dessa situação. Somente ser otimista, mas não fazer a sua parte, não é uma postura válida se você quer passar. Agora, pegando isso daí e trazendo para o nosso lado. Define-se o estado de um sistema digital de forma semelhante. Usa-se 2 estados, 0 e 1, são os níveis lógicos. Exemplo, uma câmera de monitoramento rodoviário irá disparar, ou seja, vai tirar uma foto para indicar que o cara está fazendo alguma besteira, se o semáforo estiver amarelo ou vermelho e o carro estiver posicionado além da faixa de pedestre. Somente quando essas 2 situações forem verdadeiras é que a câmera vai disparar e tirar uma foto. Ou seja, processa-se dados através do encadeamento lógico de situações simples. Sinal está aberto, está fechado, o carro está além ou não da faixa de pedestre, definidas via sinais elétricos que só podem assumir 2 níveis. Tá? Essa é a ideia geral. Vamos lá. Existem vários tipos de processamento ou manipulação. Coloquei aqui algumas principais, vamos dar alguns exemplos para vocês verem por que isso tem tudo a ver com questões digitais. O que seria a contagem? É a determinação e retenção de informação sobre uma repetição de um evento. Então, quando é que eu conto? É quando uma coisa se repete. E por que esse tipo de processamento é importante nos sistemas digitais? O mais óbvio que a gente consegue visualizar é a própria contagem do tempo. Basicamente, o que o relógio digital vai fazer? Vai contabilizar algo que está se repetindo. Toda vez que meu sinal chavear, por exemplo, de 0 para 1, eu faço uma contagem. Conto. Isso daí eu posso utilizar, por exemplo, para contar o tempo. Se esses bits estão chegando num determinado ritmo, por exemplo, o equivalente a cada 1 segundo. Eu posso utilizar para fazer uma contagem de relógio, do cronômetro. Mas a gente pode pegar outras coisas mais óbvias, ou melhor dizendo, menos óbvias. Por exemplo, uma máquina de venda automática. Por que eu preciso ter um sistema de contagem aqui? Porque ela precisa visualizar ou contabilizar coisas que ocorrem repetidamente. Por exemplo, escolhi um determinado produto, esse produto, por exemplo, ele é 50 centavos. E aí o que acontece? Para a máquina reconhecer que tu botaste o valor certo, ela vai ter que contabilizar dentre as possíveis opções que ela dá para o cara. Ela pode dizer assim, olha, qualquer produto que você compra, você só pode usar moedas de 10 centavos, de 5 centavos, de 25 e de 50. 4 opções. Quando é que ela vai saber que o cara já colocou os 50 centavos? Várias opções podem ocorrer, mas em todas elas vai ter que ter contagem. Eu posso botar uma moeda de 50 centavos, eu posso botar 2 moedas de 25, eu posso botar 5 moedas de 10, eu posso botar 10 moedas de 5, ou combinação dessas coisas. Em todas essas situações, ele vai ter que reconhecer esses padrões, ou seja, as moedas que estão sendo postas,
e vão ter que contabilizar quantos desses tipos de padrão ocorreram. Quando o conjunto da obra der 50, ele, beleza, libera a coisa, o produto. Vamos lá para a comparação. O que é a comparação? Confronto de informações no sentido de determinar se elas são iguais ou não. Pego duas coisas e digo, olha, isso daqui é igual ou diferente? Eles são iguais ou diferentes? Ou quem é o maior deles? Aplicações. A gente pode aplicar, por exemplo, na chamada compressão de dados sem perda. Então, digamos que eu tenha, isso daqui seja uma imagem, e aí a gente vai ver no detalhes isso, mas a gente pode dar um spoiler aqui, que essa imagem, do ponto de vista digital, ela é representada por um conjunto de bloquinhos, unidades funcionais que a gente chama de pixel. E aí, se eu, por exemplo, olhasse os pixels aqui a nível horizontal, ou seja, em cada uma dessas linhas, eu poderia ver as cores de cada um deles. E aí, por exemplo, digamos que fosse essas cores aqui. Ó. Eu tenho 3 pixels amarelos, seguido de um vermelho, depois 3 azul, depois 2 verde e um vermelho. Digamos que seja todos eles os pixels dessa linha aqui. Essa é a informação como ela é. Mas eu posso armazenar ela de uma maneira muito mais inteligente. Ao invés de eu dizer amarelo, 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 vermelho, azul, 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 verde, verde, vermelho, eu posso dizer 3 amarelos, 1 vermelho, 3 azuis, 2 verdes, 1 vermelho. Ok? Ou seja, através desse meio, dessa forma, e tem forma mais inteligente ainda, eu posso guardar muito menos a mesma informação com muito menos bits. Tá? Para isso, eu preciso comparar, porque eu só posso dizer que tem 3 amarelos se eu comparar este cara aqui com o anterior, para saber que ele é igual. Ele é igual, é amarelo também, beleza. Então, tem 2 amarelos. E esse próximo, ele é igual ao anterior? É amarelo também. Então, eu tenho 3 amarelos agora. E esse aqui? Não, é diferente dos outros, então é outra coisa. Então, um vermelho. E esse aqui é diferente desse cara aqui, não. Então, é outra coisa, beleza. E o próximo? O próximo é igual ao anterior, então é da mesma categoria. E esse aqui? É da mesma categoria também. E daí tu vai guardando a informação de maneira muito mais inteligente, mas para isso eu preciso ter um processo de comparação entre os pixels. O mais óbvio é o chamado reconhecimento de padrão facial, por exemplo. Eu só consigo dizer que tal pessoa é o Connor, né, do Exterminador do Futuro, se eu comparar a foto atual com uma foto já escaneada, na qual eu tenho todo o padrão do formato do rosto dele. E aí eu comparo ponto por ponto. Se é igual, se der match, é a pessoa. Se não, é outra pessoa. Então, o reconhecimento de padrão, necessariamente, tu tem comparação de dados. Ou seja, uma base de dados pela a foto que tu tiraste no momento. Operações matemáticas. Essa daí é óbvio, não precisa explicar muito, né? Cálculos aritméticos e outros mais elaborados. E aí as aplicações vão desde coisas básicas do dia a dia, como fazer cálculo com uma calculadora, e aí tu precisa ter um circuito aritmético dentro desse cara para te poder fazer isso, até cálculos muito mais elaborados, como cálculo de trajetória numa nave espacial, na qual tu precisa fazer todos esses cálculos para tu não mandar os astronautas para outro lugar, ao invés de não mandar para a Lua. Seleção de dados. Escolha de uma dada informação ou função dentre várias que tem disponíveis. Então, aplicações. Se tu olhar no teu celular, lá na entrada dele, tu tem vários apps. Mas, no entanto, tu está usando o mesmo hardware. O hardware é único, os apps são diferentes. Eu vou escolher um dentre eles, num determinado momento, para fazer uma determinada função ou para ter acesso ao hardware. Um outro exemplo que tu pode dar é um sistema com vários caras acessando a internet. Esse carinha aqui, em um determinado momento, ele vai selecionar um desses para mandar a informação para o lugar correto. Ou seja, compartilhamento de uma rede de dados implica dizer que eu vou agora priorizar esse fluxo e não esse, e assim sucessivamente. Ou seja, tem uma seleção de dados dentre os possíveis que estão disponíveis. Tá? Codificação, padrão de representação digital de uma informação. Ou seja,
Vou utilizar bits combinados para representar alguma coisa. Aplicações. Eu posso utilizar, isso é muito utilizado na criptografia, né? A gente utiliza o que a gente chama de chave de criptografia para poder embaralhar os dados reais, de tal forma que, se alguém receber essa informação e não tem a chave, ele não consegue decodificar a informação. A chave é utilizada a partir de um determinado padrão. O padrão com que eu utilizo os bits é o que a gente chama de codificação. Mas eu posso ver também na identificação e correção de erro, como eu falei, junto com a transmissão, a gente pode mandar alguns outros bits de correção de erro, e é dependendo, enfim, tem uma forma de fazer isso, mas basicamente tu pode codificar essas informações de dados através de bits adicionais de uma determinada forma, para que seja muito mais fácil de eu detectar um erro lá do outro lado na recepção. Bora pegar toda essa bagulhada que eu acabei de falar agora, codificação, seleção, bora pegar um exemplo em que envolve tudo isso. Talvez agora fique bem mais claro. Imagina que eu tenha uma fábrica para engarrafar M&M's, ok? Então, eu tenho a minha esteira, tenho meu suprimento de M&M's, aí eu vou fazer com que essa esteira ande para ir encapsulando essas aqui nas garrafinhas, e eu tenho todo o meu sistema digital aqui. Vamos percorrer por ele para vocês visualizarem como o ato de eu fazer isso daqui vai envolver vários desses processos que eu falei anteriormente. Então, o que acontece? O cara chegou na fábrica, a primeira coisa que ele vai fazer, vamos começar a produção. Então, ele vai determinar uma meta. Então, ele chega, ele diz assim, primeira coisa, ele vai num teclado e tecla o seguinte, 50. O que é isso? Ele acabou de definir a quantidade de M&M's que vai ter em cada uma dessas garrafas. Ao fazer isso, o que tu vai ter que fazer? Primeiro, tu vai pegar essa informação que está na forma humana e tu vai passar por um codificador para ela se tornar digital. E ao se tornar digital, eu armazeno ela no chamado registrador, só que também eu quero ter um sisteminha na qual eu digite e apareça numa tela para eu visualizar que eu estou digitando, enfim, que eu coloquei a informação correta. Ou seja, eu vou ter que ter um displayzinho. Para eu ter esse display, ele vai precisar, ele não pode receber o dado digital que já está armazenado diretamente, porque essa informação tem caráter humano e a informação que está registrada já está na forma digital. Então, para eu jogar isso para um display, eu vou ter que ter um processo de decodificação, ou seja, transformar a informação do formato digital no formato de máquina para um formato humano, ok? Beleza. A informação que está registrada no meu sistema digital, no meu registrador, ela vai, digamos, que eu preciso converter ela para um outro formato digital, porque esses caras daqui, eles só trabalham nesse outro formato digital. Continua sendo bit, só que o arranjo dos bits é de uma outra maneira. Tá? Não vamos entrar no mérito da questão por que isso deveria acontecer. Digamos que aconteça, simplesmente. Tá? Então, pego o meu conjunto de bits, que é a minha informação, coloco eles, rearranjo eles no outro padrão, através do conversor de código, e aí eu vou jogar para um sistema de comparação. Por quê? Porque eu vou ter que comparar o valor que tem que ter em cada uma da garrafa com o valor atual que está sendo monitorado através desses sensores. Toda vez que cai uma bolinha aqui, eu tenho esses sensores que vão gerar um pulso. Toda vez que eu jogo um pulso, esse pulso é jogado no contador e o contador incrementa. Toda vez que chegar um pulso, eu incremento de 1. Isso quer dizer o quê? 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, por aí vai. Ou seja, o valor atual do contador, que está ligado ao sistema físico, vai ser comparado com o valor que tem que ter. E aí o comparador vai basicamente dizer, na saída dele, se eles são iguais, esses dois valores. Então, tenho 50. Quanto tem já na garrafinha? 20. 20 não é igual a 50, então continua. Deixa passar. Quando isso aqui der o alerta que chegou em 50, ele vai mandar um sinal digital para que esse sisteminha aqui
fecha. E aí fecha, não cai mais nessa garrafinha, a esteira anda uma vez e vou ter outra garrafinha aqui vazia, recomeça tudo de novo. Tá? E aí, além disso, eu posso ter um sistema que o cara queira saber qual é a performance que eu tive no dia, né, da minha linha de produção. No final das contas, quantos MMs eu engarrafei no dia, né, para ver a minha produtividade. Então, saindo do contador, eu teria que jogar num sistema, num somador, que seria responsável por ir armazenando o total, né? Então, recebe o contador, soma, guarda no registrador o valor atual da produtividade, né? E aí isso vai sendo atualizado à medida que eu vou colocando cada vez mais MMs, e em última instância eu poderia ter um outro display para mostrar a minha produção total. Esse daqui seria o quanto que eu quero que tenha em cada uma garrafa e quanto que eu produzi até o momento. Logicamente, para eu apresentar isso no display, os dados que estão guardados nesse registrador, nessa memória aqui, vão ter que ser convertidos para a linguagem humana, para daí ser mostrado no display. A ideia aqui é que vocês visualizem que, para eu fazer um sistema complexo dele, eu vou envolver vários bloquinhos com funções bem específicas e bem simples, só que eles combinados de uma maneira inteligente. Então, para finalizar aqui, né, finalmente, só falar rapidinho sobre o curso em si, como é que a gente vai abordar isso e o que a gente espera no final das contas. Então, módulos do curso, primeiro, visão geral sobre a eletrônica digital, que a gente está acabando agora. Depois, a gente vai passar para um módulo na qual a gente vai discutir como os sistemas digitais representam a informação e realizam a aritmética, vocês vão ver no detalhe isso. A gente já sabe as linhas gerais, mas vamos ver que para cada tipo de informação tem alguns detalhezinhos lá que fazem toda a diferença. Depois, vamos entrar num outro módulo, que vai ser análise e síntese de circuitos digitais discretos sem memória. Tá? Ou seja, vamos aprender a projetar circuitos digitais que façam alguma função. E por último, o último módulo seria análise de circuitos digitais, na qual agora eu tenho memória, ou seja, eu consigo guardar o dado. Abordagem, metodologia. No geral, o estudo dos circuitos digitais vai envolver o seguinte. Primeiro, descrição funcional, ou seja, me diz o que tu queres que o teu circuito faça. Ou então eu te digo, olha, o circuito que eu quero que tu projete, ele tem que fazer isso, 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 mediante essas circunstâncias. É a descrição funcional. A partir do entendimento do que ele precisa fazer, eu vou fazer uma descrição lógica. Você vai ter que ter uma forma sistemática de realizar essa função. Do tipo, se aconteceu isso, faz isso. Se não aconteceu isso, faz aquilo. Se chegar no total, para. Se não chegar no total, não continua. Assim vai. E aí, por último, depois que eu tenho esse detalhamento, aí sim eu vou dizer, agora eu vou montar um circuito físico que tem essas características e que faz dessa forma. Ou seja, se eu quero que o meu circuito faça isso nessas condições, então o circuito físico é esse aqui. Eu tenho que usar isso, assim, sabe? Tá? Que é o que eu estou chamando de implementação a nível físico. Para ilustrar, vamos tomar um exemplozinho de um piano, só para a gente visualizar isso, para não ficar só nas palavras, né? Descrever funcionalmente vai ser o quê? Determinar o que o sistema, sob análise, recebe como estímulo externo e o que ele deve produzir mediante esse estímulo, ou seja, a saída dele. Então, um piano, a gente pode visualizar ele como um conceito, antes de mais nada. Qual é a função do piano? Gerar som usando teclas de pressionar. Toda vez que eu dou um estímulo, no que a gente chama de tecla, ele gera como resposta ou saída um som. Então, eu posso visualizar ele do ponto de vista mais básico possível, que é uma caixinha preta que recebe pressionar de teclas e gera um som. Só que isso não pode ser de qualquer forma. Vamos lá para a descrição lógica. Então, descrever as relações entre entrada e saída, de forma lógica. Tenho a minha caixinha preta, eu tenho o estímulo, que aperta a tecla, que eu estou chamando de A, e a saída é geração, S. Posso descrever essa situação somente em duas questões mais básicas. Se
ninguém aperta a tecla, ou se alguém aperta a tecla. Essa seria a estrutura mais básica. É definir se tem estímulo ou não. E aí, se não tem estímulo nenhum, qual vai ser a resposta? Nenhum som deve sair. Essa é a relação que tem que ter entrada e saída nesta situação, quando eu não aperto a tecla. Agora, se a tecla for apertada, qual vai ser o procedimento? Eu sei que tem que gerar som, mas tem que gerar de qualquer forma? Não, senão seria um som específico à tecla. Exatamente, ou seja, tu tem que ter um som apropriado à tecla que está sendo pressionada. Então, eu posso descrever isso como 2 passos aqui. Deve-se gerar um som apropriado, ou seja, relacionado com a tecla. Se eu aperto no sol, tem que dar um som. Se eu aperto no lá, tem que dar outro som. E mais do que isso, no piano, a intensidade do som é diretamente proporcional à pressão da tecla. E isso foi um dos diferenciais do piano em relação ao cravo, que é o avô dele. O cravo é o mesmo sistema de tecla, só que se tu der uma porrada na tecla, se tu tocar bem baixinho, ele vai dar o mesmo som. Agora no piano não. Eu posso tocar bem baixinho, dar uma tecla bem baixinho, eu posso dar uma tecla bem forte, o som vai ser proporcional. Eu estou botando bem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu estou dizendo assim, ó, intensidade, o S vai ser igual a tecla apertada, a intensidade com o valor lá, né, proporcional. Falando matematicamente, né? Tem a minha descrição funcional. Agora eu vou criar um sistema físico que implemente isto aqui. Vou ter que escolher os blocos que tenham funcionamento lógico equivalente ao desejado e arranjar eles da maneira adequada para que isso ocorra na prática. Então, o que é gerar um som apropriado? Como é que isso é implementado no piano? É através do comprimento das cordas. Cada uma das teclas está associada a uma corda com comprimento específico. Quanto maior a corda, vai ter um som, quanto menor a corda, vai ter outro som. Mais especificamente, quanto maior a corda, som mais grave, quanto menor a corda, vai ser um som mais agudo. Então percebam que isto daqui é o que eu quero, e isto daqui é a forma que eu implementei isso aqui. Pode ter outra forma de implementar? Pode. A do piano é essa. Mas eu poderia inventar uma outra forma de implementar isso. Tem que ficar claro para vocês essa ideia de a descrição funcional e a implementação, elas estão necessariamente, a gente pode dizer que elas estão dissociadas. Eu posso ter várias formas de implementar a mesma coisa. E a parte da proporcionalidade, ou seja, o apertar da tecla tem que ser proporcional ao som. A gente pode... A coisa é bem mais complicada que isso, tá? Mas a gente está simplificando. Mas, basicamente, eu tenho um efeito de gangorra, né? Se eu botar o apoio, por exemplo, mais aqui, eu consigo ver que se eu apertar a tecla bem aqui, o alongamento aqui vai ser pequeno. Agora, se eu botar a posição bem aqui, qualquer coisa de tecla vai ter um alongamento muito maior. Então, dependendo de onde eu coloco, eu posso graduar essa intensidade com que o som, né, no caso aqui, o martelo vai tocar na corda. Se isso aqui ficou claro para vocês, logicamente, depois, quando a gente estiver lá nos circuitos, a gente vai visualizar isso especificamente na nossa disciplina. Então, habilidades e competências esperadas ao final do curso. Habilidade, saber analisar e projetar circuitos digitais discretos via as técnicas clássicas que a gente vai conhecer. Saber implementar circuitos digitais a nível físico. Saber utilizar software de simulação de circuitos digitais, que é muito interessante, facilita bastante o projeto. E, por último, a competência, ser capaz de desenvolver as suas próprias ideias para a resolução de problemas reais através da eletrônica digital. É isso que a gente quer. Que vocês, ao final do curso, vocês tenham desenvoltura para aplicar a eletrônica digital em situações de problemas reais, o melhor possível. Ah, vocês vão ser expert? Não, mas vocês vão ter desenvoltura para saber fazer o básico e vão ter desenvoltura para poder ganhar mais informação, mais conhecimento de forma autônoma. Algumas coisas que a gente vai aprender, como os relógios e calculadores funcionam, como se gera imagem em tela de cristal líquido, como funciona o sistema de pisca-pisca, como projetar máquinas de venda automática, como cálculos são realizados através de lógica dedutiva, o que são circuitos integrados e como os utilizamos, e
como criar sistemas de armazenamento digital de informação, ou seja, memória. Tá? Para finalizar, pergunta. Todo mundo pronto? Vamos lá. Então pronto, gente. É isso, tá? Espero que tenha sido instrutivo para vocês. Então a gente se encontra na segunda-feira, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal.